Boa tarde a todos. Eu queria fazer 2 agradecimentos. Primeiro, agradecimento aos organizadores do evento pela oportunidade de falar aqui e expor o ponto de vista. E o segundo, pela gentileza e elegância de todos vocês permanecerem aqui na sala, nesse adiantado da hora. Eu tenho sido chamado para falar sobre saúde ocupacional, envelhecimento no ambiente de trabalho várias vezes, e confesso que é um tema que me apaixona cada vez mais. E aqui não foi diferente, porque... Deixa eu só me apropriar aqui da tecnologia, que nada acontece. Todos os comandos que eu tento em casa aqui não vão. Vamos lá. Agora foram todos. Muito bem. A Associação Médica do Paraná, ela tem uma bandeira, um lema, que é acreditar que o médico é um profissional de valor. Mas o que nós estamos vendo aqui é que esse médico é um híbrido. Ora, ele tem um contrato de trabalho, ora, ele trabalha no serviço público, ora, ele se relaciona com a saúde suplementar com contrato ou sem contrato, e com contratos irregulares, muitas vezes, sem cláusulas de reajuste. Ora, ele é autônomo. Ora, ele é tudo isso ao mesmo tempo. E se acostumou a isso. E acha natural e normal isso. De trabalhar 12, 14, 16 horas. Quando eu falei sobre saúde ocupacional para o Sindicato dos Bancários, o tema principal da discussão era o vampirismo. Vampirismo do quê? Da energia vital do ser humano. Nós vamos voltar ao tema do vampirismo. Então, nós precisamos saber se nós temos condições de trabalho e se nós temos condições psíquicas para exercer o nosso trabalho. Então, eu queria ser breve, objetivo, mas que a minha fala servisse para alguma coisa. Mas eu queria ser extremamente polêmico. E para ser extremamente polêmico, eu trouxe, por exemplo, algumas afirmativas. E quando eu falo dessas afirmativas também, depois eu mostro todas as referências bibliográficas, eu utilizei muito material produzido pelos próprios anestesiologistas, através das suas entidades representativas. Essa é uma delas. Sob o olhar da população, os anestesiologistas estão protegidos pelas instituições em que trabalham, pelos colegas e pelo retorno financeiro a eles atribuído. As pessoas enxergam o anestesiologista dessa forma. Vocês concordam comigo ou não? Eu estou com um jornal do Sinditeste do Paraná que tem uma denúncia aqui. Essa denúncia é a seguinte: descaso. Paciente do HC não consegue fazer cirurgias por falta de anestesistas. Um contrato emergencial firmado há poucas semanas entre o HC e a Copan prevê um aumento de 300% em relação ao anterior. O caso foi denunciado ao Ministério Público Federal por suspeita de superfaturamento. Rufina Roldan, diretora do Sinditeste, lamenta a situação e lembra: dentro do hospital, falta tudo. Eles alegam que não tem dinheiro. Como eles podem oferecer um contrato para pagar 300% a mais? Que lógica é essa? E tem mais, no HC não faltam só anestesistas, faltam funcionários de todos os outros locais. E aí volta aquela situação. O que querem os médicos?
como os médicos são vistos pelos outros profissionais da área da saúde, quem é vilão, quem é bandido. Falta nós analisarmos uma questão específica. Opção. Qual a nossa opção? É a opção de quem fazer jornada de trabalho de 12 horas, de 16 horas. Opção. E ninguém fala sobre opção. Porque na saúde do trabalhador, nós temos vários domínios que estão relacionados com a carga horária. Claro, domínio físico e psicológico. Aquela energia suficiente para viver o dia a dia. Os italianos e os croatas falam da fiaca. Já ouviram falar? Um momento tal em que é preciso você parar tudo para se recuperar, porque você não tem mais energia. E não é preguiça, é esgotamento. Então, esse domínio físico e psicológico está sendo respeitado? Oportunidade de lazer é domínio relacionado ao meio ambiente. E as relações pessoais? Onde elas ficam nesse processo? Trabalhamos demais porque queremos ter um nível social e de consumo. Família se desfazendo. Você quer oferecer tudo para os seus filhos, menos a sua presença? Ué. Então, ganha força na saúde do trabalhador a visão holística nessa análise, onde entram todos esses fatores sociais, familiares, genéticos, econômicos, graus de satisfação e insatisfação no trabalho, depressão, ansiedade, problemas pessoais e estilo de vida, religião, relacionamento interpessoal, interesses pessoais, busca frenética pelo sucesso. E o que é o sucesso? É material. Lembrem o que eu falei no começo. Todos nós estamos acostumados e fomos educados nesse processo. Será então que é nossa opção trabalhar demais? Eu não vou responder. Mas vocês têm que pensar. Conselho Regional de Medicina do Mato Grosso do Sul, em 2011, diz o seguinte, no seu parecer: para exercer a medicina com honra e dignidade, o médico necessita ter boas condições de trabalho e ser remunerado de forma justa. O trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros com objetivos de lucro, finalidade política ou religiosa. Bem, o que é a exploração do trabalho médico? Quem explora o trabalho médico? O Ministério do Trabalho tem um manual que fala sobre trabalho em condições análogas a de escravos. Diversas são as denominações dadas ao fenômeno de exploração ilícita e precária do trabalho. Ora chamado de trabalho forçado, trabalho escravo, exploração do trabalho, semi-escravidão, trabalho degradante, entre outros, que são utilizados indistintamente para tratar da mesma realidade jurídica. Ministério do Trabalho fala disso. Qualquer trabalho que não reúna as mínimas condições necessárias para garantir os direitos do trabalhador, ou seja, cerceie a sua liberdade, avilte a sua dignidade, sujeite-o a condições degradantes, inclusive em relação ao meio ambiente de trabalho, há que ser considerado trabalho em condições análogas à de escravo. Vocês sabiam disso? Algum de vocês abriu a boca para falar sobre isso?
para reivindicar melhor condição? Pensem. A degradação mencionada vai desde o constrangimento físico ou moral a que é submetido o trabalhador, seja na deturpação das formas de contratação e do consentimento do trabalhador ao celebrar o vínculo, seja na impossibilidade desse trabalhador de extinguir o vínculo conforme a sua vontade, até as péssimas condições de trabalho e de remuneração. Alojamento sem condições de habitação, falta de instalações sanitárias e de água potável, falta de fornecimento gratuito de equipamentos de proteção individual e de boas condições de higiene e saúde, segurança do trabalho, jornadas exaustivas e remuneração irregular. Esse mês nós lhe pagamos, mas nós estamos atrasados, vai atrasar 3 meses, 4 meses, 5 meses, o hospital está quase falindo. E aí? Agora vejam que nós estamos partindo do Ministério do Trabalho para o artigo 149 do Código Penal. Verifica-se de forma simplificada, o trabalho em condição análoga à de escravo é tipificado penalmente diante de 4 condutas específicas. Vítima a trabalhos forçados, vítima a jornada exaustiva, vítima a condições degradantes de trabalho, restrição por qualquer meio da locomoção da vítima em razão de alguma dívida contraída com o empregador ou preposto. Pela linha B, uma jornada exaustiva imposta é uma medida de Código Penal. Então, a pergunta é: nós somos impostos a essa jornada de trabalho exaustiva ou nós somos permissivos? Também não vou responder. Isso não ocorre de uma maneira pontual, imediata, na hora da contratação ou do acordo, muitas vezes verbal. Esse processo vem acontecendo ao longo do tempo e o trabalho pode se constituir em trabalho forçado, a partir do momento em que houver cerceamento da liberdade do trabalhador. Se sente obrigado a saldar uma dívida, seja quando o trabalhador não pode deixar o trabalho por conta de uma vigilância ostensiva, ameaça ou represália. Então temos a coação moral, a coação psicológica e a coação física, em que ele é impedido de deixar o trabalho por cerceamento. Estou causando polêmica e desistências, mas não há de ser nada. Estou indo para a Bahia? Então tá bom. Bom, agora vejam o dado aqui, que é extremamente importante. A jornada exaustiva não se refere apenas à duração da jornada, mas à submissão do trabalhador a um esforço excessivo ou a uma sobrecarga de trabalho, ainda que em espaço de tempo condizente com a jornada de trabalho legal. Trabalhar em 2 salas, 4 salas, 8 salas, caracteriza esse outro aspecto de jornada exaustiva. Por quê? Porque ultrapassa o limite da capacidade humana. É dizer que se nega ao trabalhador o direito de atuar em tempo e modo razoáveis, não protegendo sua saúde, não protegendo seu descanso e não permitindo o seu convívio social. De maneira impositiva. Assume importância a análise do ritmo de trabalho imposto ao trabalhador, quer seja pela exigência de produtividade mínima por parte do empregador. Muitas vezes, dentro da saúde pública, se colocam esses parâmetros por hora,
por plantão, quer seja pela indução a um esgotamento físico como forma de conseguir algum prêmio ou melhora na remuneração. Trabalhe mais, ganha mais. Vejam, trabalhar por produção pode representar uma grande armadilha. E o ser humano é ganancioso. Na saúde pública, fala-se em segurança do trabalhador, fundamentando uma ordem biológica, com limitação de jornada, tentando então restabelecer força física, psíquica, prevenir fadiga física, proporcionando também redução de riscos de acidente de trabalho, principalmente no período noturno. O risco no período noturno aumenta muito. Então, nós partimos, diante desse cenário, para uma análise de recomendações. O que seria possível fazer para melhorar? Analisando estratégias para a compensação do estresse diário da atividade profissional na especialidade. Um estudo do porquê desse estresse e as medidas corretivas. Talvez não seja possível fazer meditação o tempo todo, mas a cada período de tempo fazer uma atividade laboral, fazer um exercício físico, quer dizer, vocês estão sentados aí há quantas horas? Levantar, se espreguiçar, fazer alguma atividade de alongamento para melhorar o nível de vigília, talvez seja isso. Estabelecer como diretriz ocupacional uma carga horária máxima de trabalho de 6 horas diárias. Eu não estou dizendo ter um anestesista a cada 6 horas, mas 2 ou 3 num turno de 6 horas, multiplicado por 4, o dia tem 24. Fecha o número? Fecha. O problema é saber se em 6 horas esse anestesista vai ter o dinheiro suficiente para dar dignidade à sua vida. E aí, reajustes de 300% podem apenas significar a normalização de um desajuste econômico-financeiro. De alguém que já se deixou explorar por 2, 3, 4, 5 anos, 2 décadas. Quando há vínculo formal, submeter esse contrato, antes de assinar, a uma análise jurídica e do sindicato de classe, para as medidas legais cabíveis. Quando existe contrato, nós temos que ter segurança que aquilo que está no contrato vai ser cumprido. Agora, quando existe apenas acordo verbal com o hospital, caberá ao anestesiologista, de forma isolada ou não, cooperativa, entidades representativas, reivindicar adequadas condições de trabalho e remuneração, ou interromper a prestação de serviço. Qual é o meu limite? Eu vou ultrapassar esse limite? Não. Eu não trabalho por preço vil, eu não trabalho me aviltando enquanto ser humano. São essas as variáveis. E aí, a equação de equilíbrio surge. Voltamos então a falar do estudo de Sergipe, e esse estudo de Sergipe é muito interessante. E aí, extraído do estudo de Sergipe, essa pergunta: qual a motivação do anestesiologista em manter carga horária de trabalho entre 40 a 90 horas semanais, tendo por média 60 a 70 horas semanais, trabalhando inclusive 7 dias por semana, mesmo depois de 25 anos de formatura? Alguém consegue responder isso? Mas de forma atemporal, queremos sempre mais dinheiro. Diz que a moda agora é ter Jaguar. Para ser feliz, nós precisamos ter um Jaguar na garagem. E de preferência que esse Jaguar vá até o nosso apartamento,
no andar 60 da cobertura de Camboriú. Gente, é ilimitado isso. Onde estão os culpados? Nossas reflexões finais, então, passam por essa discussão. As decisões passam pelo plano pessoal. Quais são nossas necessidades? Quais são nossas ambições? E quem vampiriza quem? Nós somos os nossos vampiros? É o dono do hospital? É o nosso cliente que não quer pagar o que a gente quer cobrar? É a nossa família, nossos filhos que exigem tudo e mais um pouco, e você tem que trabalhar por mais do que uma geração, porque você está trabalhando para sustentar filho com 30, 40, 45 anos de idade, que não se estabelece no mercado de trabalho porque estabeleceu uma relação de dependência com você, mas foi você que estabeleceu essa relação. O processo é patológico, vai precisar de muito psiquiatra para ver tudo isso. E no fundo as pessoas estão se suicidando. Os filhos, inclusive, estão se suicidando. Onde nós queremos chegar com essa avalanche de falta de princípios morais, inclusive? Muito bem. Então, dentro desse vampirismo tem uma característica específica, especial dos anestesiologistas. Eles não confiam no trabalho do outro. E aí, eles são aqueles que fazem um trabalho solitário e confiam apenas no próprio desempenho. Também é para pensar, e não sou eu que estou falando isto. Também não é o Steve Jobs. Depois vocês vão dar uma olhadinha ali nas referências bibliográficas, mas para me despedir de vocês, eu vou utilizar esse rapaz aqui, que diz o seguinte: se hoje fosse o meu último dia, eu gostaria de fazer o que farei hoje? Toda manhã faz essa pergunta. Eu estou gostando daquilo que eu estou fazendo? Se a resposta for não, por muitos dias seguidos, sei que preciso mudar alguma coisa. Não é dizer assim, não gosto mais da medicina. Não é dizer assim, olha, escolhi tudo errado. Talvez o que a gente tenha que dizer é assim, nós não somos uma classe unida. Nós podemos ter um outro caminho se nós nos unirmos para chegar aos objetivos comuns dessa classe. Porque ninguém nos respeita. Inclusive o governo federal, dizendo que nós não temos sensibilidade e que não tratamos com respeito os nossos pacientes. Então, lutem e mudem. Nós estamos aqui sempre para ajudar. A Associação Médica do Paraná, brasileira, para que vocês não fiquem com essa cara de assustados, e nós todos. As referências bibliográficas estão aí, todas elas, e o meu muito obrigado pela atenção. Espero ter ajudado em alguma coisa. Muito obrigado.